Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nos reunimos mais uma vez como uma comunidade de fé, unidos pelo vínculo do amor que encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo. Que este dia seja um lembrete constante da graça abundante que recebemos e da responsabilidade que temos de compartilhá-la com o mundo ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nossa série com o episódio 7 e conclusão final, onde falaremos sobre os apóstolos Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Simão o Zelote, Marcos, capítulo 3, versículo 18, também conhecido como Simão o Cananeu, ou o Simão o Nacionalista, era natural de Canaã da Galileia. Além da sua origem, pouco se sabe sobre o apóstolo. Tanto o termo Zelote quanto o termo cananeu significam zeloso, cuidadoso. A designação Zelote é o que pode dar mais informações sobre esse apóstolo. Os Zelotes eram uma facção judaica radical que pregava a revolução armada contra os romanos nos tempos de Jesus. Os Zelotes criam um Messias guerreiro e libertador político que conquistaria Jerusalém à força. É certo que Simão mudou a sua visão ao ser discipulado por Jesus, servindo-o com fervor e zelo pela palavra de Deus. Não há detalhes sobre a sua morte, mas, segundo a tradição católica, o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Egésico, o apóstolo teria sido martirizado aos 120 anos durante o Império de Trajano. Há outras versões improváveis que alegam que ele teria sido crucificado ou teria sido queimado numa fogueira na Armênia. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus Cristo. Judas era filho de Simão Iscariotes. João capítulo 6, versículo 71. Seu nome está ligado ao lugar de origem, Judas, homem de Quiritote, cidade citada no Antigo Testamento. Jeremias 48, versículo 24, Jeremias 48, versículo 41 e Amós capítulo 2, versículo 2. Curiosamente, Judas, depois de Pedro, é o discípulo com o maior número de citações no Evangelho, 20 vezes. Outro detalhe é que seu nome foi sempre mencionado por último entre os discípulos. Judas Iscariotes estava encarregado da administração do dinheiro. João capítulo 13, versículo 29. Apesar de tal responsabilidade, o discípulo costumava roubar os valores recolhidos. João capítulo 12, versículo 6. Foi Judas Iscariotes que ofereceu um plano aos sacerdotes para entregar Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 10 a 11, Lucas capítulo 22, versículo 4 a 6. Em troca, Judas recebeu uma quantia de 30 moedas de prata. Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16. Na celebração da Páscoa, a última ceia, Jesus falou que seria traído por alguém que estava à mesa. Mateus capítulo 26,
versículo 20 a 22. Judas rapidamente se defendeu, dizendo: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Mateus capítulo 26, versículo 25. A traição foi consumada na mesma noite no Getsêmani. Judas, ao lado de líderes religiosos, beijou Jesus, entregando para ser preso e morto. Mateus capítulo 26, versículo 47 a 49 e Marcos 14, versículo 43 a 46. Com remorso, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, o que foi rejeitado. Dominado pela culpa, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Mateus capítulo 27, versículo 5. Com as moedas descartadas, os sacerdotes compraram um terreno e fizeram um cemitério para estrangeiros chamados de Campo de Sangue, visto que foi comprado com preço de sangue. Mateus capítulo 27, versículos 6 a 8. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, Lucas evangelista diz que Judas adquiriu o campo e morreu no mesmo lugar de forma trágica, cumprindo o que fora dito pelo profeta Jeremias. Mateus capítulo 27, versículos de 9 a 10. Provavelmente os relatos se complementam. Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes que teriam comprado em seu nome o campo onde ele se enforcou. Uma outra pergunta que se fica: houve outros apóstolos? Sim, houve mais apóstolos depois de Judas Iscariotes, que traiu Jesus e cometeu suicídio. Outros apóstolos lançaram sorte para escolher uma pessoa para tomar o seu lugar. A pessoa escolhida foi Matias, que também tinha acompanhado Jesus durante todo o seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26. Paulo de Tarso também foi considerado um apóstolo. Ele não acompanhou o ministério de Jesus, mas o viu ressurreto e glorificado em uma visão. Ele se converteu e pregou o evangelho aos gentios. Seu trabalho foi reconhecido como o trabalho de um apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14. O título de apóstolo está ligado diretamente a pessoas que viram Jesus quando estava na terra. Atualmente, o nome é utilizado fora do contexto original e não há controle sobre a utilização do termo. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje em dia vemos muitos pastores e outros tipos que se denominam apóstolos de Jesus, usando um título que não os pertence e cujas pregações duvidosas enganam aqueles que acreditam em suas palavras. Evangelho só existem os que estão na Bíblia. Nenhum outro ser humano na terra tem o direito de fazer o seu próprio evangelho ao seu bel prazer. Não se pode deturpar a palavra de Deus, não se pode deturpar as palavras e obras que Jesus fez. E muitos usam o Antigo Testamento e o Novo Testamento como se fossem escritos por eles, como se fossem obras deles, prometendo coisas que não são deles.
irmãos e irmãs. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, o termo apóstolo aparece na lista dos dons ministeriais. Precisamos fazer uma distinção entre o dom de apóstolo e os apóstolos escolhidos por Jesus em seu ministério terreno. Apóstolos, no sentido original daquele grupo de discípulos chamados por Jesus para pregar o Evangelho, não existem mais em nossos dias, mas o Senhor ainda hoje capacita os cristãos com o dom de apóstolos para lançarem as bases do Evangelho em um determinado local ou cultura. Esse dom é fundamental para um missionário que trabalha no estabelecimento de igrejas. Mas, como disse antes, irmãos e irmãs, não se vão pelas palavras que outros dizem, a não ser aquelas que estão escritas nos Evangelhos e no Antigo Testamento. Não se vão pelas palavras de prosperidade, curas milagrosas, sem aquelas que Jesus fez. Ele próprio disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Provavelmente, esse é o caso de Barnabé, Andrônico e Júnias, que são citados como apóstolos. Romanos, capítulo 16, versículo 7. Não sabemos se eles estiveram pessoalmente com Jesus, mas com certeza estiveram com os primeiros apóstolos e espalharam o Evangelho com a mesma autoridade. Assim, todo cristão enviado por Jesus para anunciar o Evangelho às pessoas em volta. Quem obedece a esse mandamento segue nos passos dos apóstolos, que deram tudo para que muitas pessoas conhecessem Jesus. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nesses 7 episódios sobre os nossos amados discípulos de Jesus, e que possamos seguir os seus passos e continuar a anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Mais uma vez agradeço a todos de coração por me acompanharem e peço, em nome de Jesus, que assistam os próximos vídeos. Amém.